Olá, queridos estudantes, boa tarde, boa noite, bom dia para quem está me assistindo aí. Essa vai ser a aula da semana 2 de Ciências referente ao PET volume 1 do 5º ano, tá bom? Então vamos começar. Bom, o que nós vamos aprender nessa aula de hoje? Nessa aula de hoje, a temática principal, a unidade temática dela é vida e evolução. E ela está relacionada às habilidades para poder falar sobre a cadeia alimentar, que é o tema principal dessa aula, tá? Então, nós vamos conhecer alguns esquemas relacionados à cadeia alimentar, o papel de cada um desses seres dentro da cadeia alimentar. Quem tiver dúvida pode me procurar. Quem não entender, volta o vídeo, veja ele com tranquilidade, porque são conceitos que necessitam do nosso raciocínio mesmo, então nem sempre eles são fáceis. A gente tem que parar, pensar, porque dentro da cadeia alimentar, todos os seres estão relacionados. A gente vai ver isso, é muito interessante, tá? Então, prestem bastante atenção. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me procurar no WhatsApp, tá bom? Bom, o tema da aula é cadeia alimentar. Vou ler o texto que está no PET e eu vou falando sobre ele durante a leitura. Caro estudante, nessa semana você vai revisar e aprimorar os seus conhecimentos sobre a cadeia alimentar. Para que possa haver um equilíbrio na natureza, cada ser vivo possui a sua função no ciclo da vida. Existem os seres que produzem os alimentos, os que consomem e os que fazem uma reciclagem, devolvendo os nutrientes para o solo. A atividade dessa semana será introduzida por um texto que irá facilitar e recordar os seus conhecimentos. Bom aprendizado a todos. Muitos já viram essa disciplina em outros anos, né, nos anos anteriores, e eu acho que vocês vão conseguir relembrar e memorizar o que vocês ainda não conseguiram aprender, tá? Tem um barulhinho, meu ventilador, porque hoje está quente, tá? Então não se importem com esse barulho. O que é cadeia alimentar? A cadeia alimentar. Todos os seres vivos precisam de alimento para obter energia e se desenvolverem. Na natureza existem os seres vivos que conseguem produzir o seu próprio alimento. As plantas e as algas marinhas, por exemplo, utilizam a energia solar para realizar a fotossíntese, onde elas absorvem o gás carbônico da natureza e o transformam em açúcar, oxigênio e água. Esses seres recebem o nome de produtores, pois eles produzem o seu próprio alimento. Então, vejam bem, somente as plantas e as algas marinhas, alguns micro-organismos a gente vai ver, eles também fazem fotossíntese. Então, só podem ser considerados produtores aqueles seres que fazem fotossíntese, tá? Esses seres produtores, a gente vai ver na cadeia alimentar que eles não serão os primeiros. Por quê, professora? Porque eles mesmos produzem o próprio alimento. Então, eles não dependem de mim para poder sobreviver. A árvore que está lá no parque municipal ou a árvore que está aqui fora, ela vai depender do quê? Da luz do sol e de água, né? Constantemente ali. E principalmente do sol, porque é através do sol que ele vai fazer a fotossíntese, né? Então, a planta ela vive sem a minha interferência, ela não precisa de mim, né, na cadeia alimentar para estar viva. Por quê? Porque ela produz seu próprio alimento através da fotossíntese. Somente serão produtores os seres que produzem o seu próprio alimento. Produtores vem disso, que eles produzem o próprio alimento. Quais são esses seres? Os que fazem a fotossíntese. Os animais que se alimentam dos produtores, como a capivara, que se alimenta de capim, recebem o nome de consumidores primários. Aí eu vou continuar falando sobre os consumidores primários, mas antes nós vamos ver aqui, ó, dos produtores, um pouco mais sobre os produtores da cadeia alimentar. São o início das cadeias alimentares, pois produzem o próprio alimento, a glicose, através da fotossíntese. São as plantas e as algas e alguns micro-organismos. Então, olhem as imagens, né?
nós estamos vendo plantas, algumas algas que vivem, né, no mar, e alguns micro-organismos também fazem a fotossíntese. E no segundo parágrafo do texto, eles estavam falando sobre consumidores primários. O que é isso, professora? É que é o primeiro ser da cadeia alimentar que vai se alimentar dessas plantas, por exemplo, né? Então, ali no texto deu o exemplo da capivara que come capim. Então, o consumidor primário, ele sempre vai se alimentar de produtores. O que é isso? De plantas, ou de algas, ou de micro-organismos, tá bom? Vamos continuar o texto. Consumidores primários, como a onça, que irá se alimentar. Tá, aí a capivara se alimenta dos produtores, que são as plantas, o capim, né? Como a onça irá se alimentar da capivara, recebe o nome de consumidor secundário. Vale lembrar também, em uma cadeia alimentar, podem existir consumidores primários, secundários, terciários, etc. Eu vou mostrar isso no exemplo, tá bom? No meio ambiente também existem os seres como fungos e as bactérias que fazem uma decomposição da matéria orgânica, folhas, restos de alimentos e animais mortos, deixados por estes seres vivos. Eles são chamados de decompositores e têm a importante função de transformarem essa matéria orgânica em nutriente para o solo, fazendo uma reciclagem natural, devolvendo para a natureza os sais minerais e a água. Então, sempre quando tem um material em decomposição, né, seja resto de animais mortos, aí dê um exemplo, vou imaginar lá que na floresta o leão foi atacado por brigas de território, por exemplo, e ele está lá se decompondo, né? Vão ter animais que vão, né, viver dessa carne, mas vai ficar a carcaça desse leão lá. E essa carcaça ela vai ser decomposta através das bactérias e fungos. E isso vai gerar nutriente para a terra, tá? É um ciclo, gente. Na natureza é tudo muito perfeito, tudo se encaixa perfeitamente. Olha só, vou mostrar um exemplo de cadeia alimentar aí simples. A planta é a produtora, o gafanhoto vem, se alimenta da planta, então ele é o consumidor primário. E o sapo vem e se alimenta desse gafanhoto, ele vai ser o consumidor secundário, tá? Então, vamos ver de novo esse GIF. A planta é o produtor, né? Porque ela faz a fotossíntese, ela não precisa de ninguém, ela produz seu próprio alimento. O gafanhoto é o consumidor primário, porque ela se alimenta da planta. E o sapo é o consumidor secundário, porque ele vai se alimentar do gafanhoto. Vamos a mais exemplos. Aqui já tem um exemplo mais de imagens. Quem precisar parar o vídeo, pode parar o vídeo para poder visualizar, tá? O produtor aí, no caso, a planta, porque, de novo, ela produz seu próprio alimento através da fotossíntese. O consumidor primário aí vai ser o gafanhoto, que vai se alimentar das folhas dessa árvore. Depois, quem vai consumir o gafanhoto é o consumidor secundário, e aí é uma ave. O consumidor terciário, que é o terceiro consumidor, que é a jaguatirica, ela vai se alimentar da ave. Quando essa jaguatirica morre por condições naturais, por brigas de território, seja lá o que for, ela vai se decompor e essa matéria orgânica, né, que vai ficar lá na decomposição da carne dela, vai gerar aí na cadeia o último consumidor, que é o decompositor, né? Que no caso é ele que vai finalizar com esse ciclo, ele vai terminar, é o último nível da cadeia alimentar, tá bom? Olha aqui, tem outro exemplo para explicar. Os produtores, olha lá, produzem o próprio alimento através do sol, vocês estão vendo ali, né? E, através do sol, realizam a fotossíntese. Os gafanhotos comem a planta, a grama. Então, eles vão ser consumidores primários. Aí, depois que o gafanhoto ficou feliz, comeu a planta, conseguiu energia através do alimento, vem um ratinho e come esse gafanhoto. Então, esse ratinho, ele vai ser o consumidor secundário. Porque essa
só contar a ordem de quem está na cadeia alimentar. Então, o consumidor primário comeu lá a plantinha que é produtora, o rato comeu o gafanhoto, então ele é consumidor secundário. Aí a cobra estava com fome e comeu o ratinho. Então, ela vai ser consumidora terciária, porque olha aí, na ordem da cadeia alimentar, ela está em terceiro lugar. Quando a águia morre, os fungos... as águias comem as cobras, então a águia vai ser consumidora quaternária. Tá vendo que essa cadeia alimentar, ela pode ser alterada dependendo do que a gente vai analisar? De que animal que a gente vai ver? Que tipo de cadeia alimentar que a gente vai analisar? Então, a águia é a consumidora quaternária, que é a quarta, né? E depois que essa águia morre, os fungos transformam o corpo dela em nutrientes. E esses nutrientes voltam lá para o solo, que vão fazer com que essa planta, essa grama cresça. E esse ciclo, gente, ele não termina, tá? Esse ciclo ele continua acontecendo infinitamente na natureza, a não ser que a ação do homem não atrapalhe essa cadeia alimentar, tá? Por isso que quando os biólogos, os estudiosos falam sobre a questão da Amazônia, ela é muito complicada, porque se tem uma queimada, por exemplo, e nessa queimada as árvores são totalmente queimadas, não sobra nenhuma árvore, por exemplo, para o gafanhoto se alimentar. Se a grama e a árvore queimam, por exemplo, o gafanhoto não tem do que se alimentar. Isso vai mexer na cadeia alimentar aí que vocês estão vendo. Por quê? O gafanhoto vai viver de quê? Ele vai comer o quê? Não vai ter comida para ele. Então, o gafanhoto morre por causa da falta de grama. Isso é um exemplo que eu estou dando, tá? Porque a ação do homem mexeu nessa mata atlântica, vamos colocar assim, e esse gafanhoto não vai ter alimento por causa das queimadas e do desmatamento. Então, o gafanhoto sem alimento, ele morre. E aí o rato vai comer o quê? E esse problema vai afetando a cadeia alimentar como um todo, tá? Então, do mesmo jeito, se eu pegasse aí, eu dei o exemplo dos produtores, que se faltar produtores, que são as plantas, isso vai afetar a cadeia alimentar inteira, porque começa o gafanhoto não ter o que comer e morrer, os ratinhos não vão ter o que comer também, vão ficar com fome, a cobra também não vai ter o que comer, vocês estão entendendo? Então, uma alteração qualquer nossa nessa cadeia alimentar afeta a natureza como um todo. Né? Se eu mexesse aqui, por exemplo, em algum desses animais, coisas que nós vamos ver no PET, um animal desse extinto, por exemplo, vamos imaginar que a cobra foi extinta, isso também mexe na cadeia alimentar totalmente. Faz ou um animal viver em excesso, porque não vai ter predador para ele, ou vai faltar planta produtora, porque vai faltar alimento, porque aquela população vai aumentar muito, tá? Nós vamos ver isso agora. Atividades, vamos corrigir a primeira. Observe atentamente a imagem abaixo de uma cadeia alimentar e responda corretamente. Qual é o produtor dessa cadeia? Aí já está respondido, são as algas, né? A gente viu que alguns micro-organismos, as plantas e algas são os produtores. Por quê? Porque eles realizam fotossíntese, eles produzem o próprio alimento, então eles são produtores. Então, aí nessa imagem são as algas. Qual é o consumidor primário dessa cadeia? Quem que está consumindo primeiro ali? É o caramujo, né? Qual é o consumidor secundário? Ali a gente isola os produtores, porque eles não fazem parte dessa cadeia alimentar. A cadeia alimentar, ele vai começar ali, mas quem está consumindo quem é o primeiro ali, né? Então, o primeiro a consumir a planta é o caramujo. O peixe vai comer o caramujo, então ele é o consumidor secundário. E qual é o consumidor terciário da cadeia? Nesse caso aí é a garça, né? Que vai consumir o peixe. Se vocês olharem ali do caramujo para a garça está em terceiro lugar, então ela é a consumidora terciária. E o que você acha que aconteceria com a quantidade de algas e caramujos se repentinamente a população de garças fosse diminuída devido à caça ou poluição?
A resposta é pessoal, mas eu sei que essa resposta, meninos e meninas, não é uma resposta fácil. Essa análise é uma análise complicada e eu vou ajudar vocês, tá? Não precisa copiar a minha resposta, pode ser uma resposta que você queira dar, eu só vou dar os passos para vocês analisarem comigo como é complexa a relação da cadeia alimentar. Até coloquei uma listrinha aí vermelha para vocês entenderem. A garça é a última, é o consumidor terciário, né? Então, vamos imaginar que ela foi extinta pelas queimadas, ou porque tinha poluição no mar, e aí ela entrou em contato e a população das garças começou a ser extinta na natureza. Logo de cara, o que vai acontecer? Se não tem ninguém para consumir o peixe, que é o consumidor secundário, o que vai acontecer? A população de peixes vai começar a aumentar, não é isso? Se a população de peixes vai começar a aumentar, eles vão começar a comer mais caramujos, né? Que é o consumidor primário. Então, pensa comigo, não tem predador para peixe, o peixe vai aumentar a população dele, porque não vai ter ninguém para matar ele, né? Ninguém vai se alimentar do peixe, então ele vai aumentar. Vai consumir mais caramujo. O que vai acontecer com a população de caramujos? Vai começar a ser extinta, porque a população de caramujos não foi afetada. A que foi afetada foi a população ali de peixes que aumentou. Então, eles vão consumir mais caramujos e com isso, o que vai acontecer? A população de caramujos vai ser extinta, né? Pelo excesso de alimentação dos peixes. E ali, ó, os produtores que são as algas vão ficar sem ninguém para se alimentar deles. Então, o que vai acontecer? A população de algas vai aumentar e a população de caramujos vai desaparecer porque os peixes vão comer mais caramujos. Então, olha lá o que eu respondi. Os caramujos diminuíram porque a quantidade de peixes aumentaria, pois seu predador seria extinto. O predador dos peixes aí era a garça. Consequentemente, a quantidade de algas aumentaria, pois os caramujos seriam extintos pelo excesso de peixes. Então, vamos imaginar uma população aí de 100 peixes para 50 caramujos, né? Então, ia começar a faltar caramujo para peixe também. Então, isso ia afetar a quantidade de peixes, porém, os peixes também iam começar a morrer em determinado momento, né? Eu não estou falando dos peixes aí, porque ele pediu para explicar o que aconteceria com as algas e com os caramujos, né? Então, as algas aumentariam e os caramujos diminuiriam, né? Então, com essa diminuição de caramujo, isso em algum momento dessa cadeia alimentar afetaria também os peixes, tá? Não vou entrar muito em detalhes, mas pensem comigo. Com o consumo maior de caramujos, eles até se reproduziriam, só que mais lentamente, então não ia dar para alimentar esses peixes todos. Então, em algum momento, a cadeia aí ia ser alterada completamente. Vocês perceberam tanto que é sério você mexer numa coisinha da natureza? A natureza é maravilhosa, ela é perfeita. E ela foi construída, ela foi, né, esse ciclo foi sendo criado para ser infinito, isso sempre vai existir. Porém, a ação do homem interrompe esse ciclo, né? E aí acontece isso aí que a gente está vendo. Próxima questão. Observe atentamente os nomes dos seres abaixo e marque a alternativa que represente a cadeia alimentar correta. Quem que é o produtor aí? É o capim, porque a planta faz fotossíntese. O coelho come a planta, então ele é o consumidor primário. A cobra come o coelho, ela é consumidora secundária. O gavião vai comer a cobra, então ele é consumidor terciário. E os fungos e bactérias vão comer o gavião na decomposição dele quando ele morrer. Então, eles são os decompositores. Qual que é a alternativa que fala isso tudo que eu expliquei? A alternativa é, olha lá, o produtor é o capim, o consumidor primário é o coelho, o consumidor secundário é a cobra, o consumidor terciário é o gavião e os decompositores são os fungos e as bactérias. E aí a 3 é ótima. Eu quero ver as fotos, eu quero ver os desenhos, as colagens, eu quero que vocês usem a criatividade para criar uma cadeia alimentar real. Vocês podem pesquisar no Google aí, no celular,
uma cadeia alimentar que já, obviamente, exista, né? Porque a gente não pode criar uma cadeia alimentar que não faça sentido, né? Então, nessa cadeia alimentar aí tem que ter os produtores, tem que ser uma planta, um animal que alimente dessa planta e um segundo animal que vai se alimentar desse primeiro aqui, tá? Então, pesquisem aí ou usem os exemplos que eu dei no vídeo e façam uma cadeia alimentar usando desenhos, usando figuras de revista, de jornal ou da internet mesmo. Usem a criatividade de vocês, viu? Eu quero ver desenhos lindos. Gente, então é isso. Fiquem com Deus. Um abraço. Dúvidas sobre isso é só me procurar, tá bom? Beijinho.